A Inglaterra parecia ter encontrado o plano quase perfeito para anular a Argentina. Até saiu o primeiro gol do jogo, o gol do Gordon, a Argentina só tinha dado 5 finalizações em quase 1 hora de partida. Só que depois do gol da Inglaterra, tudo mudou. O time começou a recuar, o Tuchel começou a mexer no time e estragou o plano que ele mesmo tinha traçado. Vamos entender um pouquinho como é que foi essa virada da Argentina e por que, na minha opinião, o Tuchel pecou muito nas substituições dessa partida. Se você não me conhece, eu me chamo Bruno Pet, por aqui você sempre vai ver conteúdo analisando o jogo com profundidade e hoje a gente vai destrinchar aqui como é que foi essa virada, mais uma virada épica, né, da Argentina nessa Copa do Mundo, colocando o time do Messi na final, em mais uma final de Copa do Mundo. Não se esquece de se inscrever no canal, dar like aqui no vídeo, tô voltando a fazer cada vez mais conteúdos aqui pro canal e a sua ajuda aqui, o seu engajamento é muito importante para que eu continue aqui produzindo conteúdo também para o YouTube, não só para as minhas outras redes sociais. Vamos direto aqui então já para o campinho, porque os dois times vieram com algumas mudanças, né, para esse jogo na escalação já. A Argentina veio com uma surpresa, né, que foi a entrada do Simeone no lugar do Depou. O Simeone, que é um ponta, é um atacante de lado de campo, no lugar do Depou, que é um meio-campista. E com isso a Argentina passou a ter uma carinha mais próxima de um 4-3-3. Eu até coloquei aqui o Julián Álvares mais por dentro, porque de fato ele não foi um ponta aberto aqui, que jogou muito colado na linha lateral, mas ele partiu mais da ponta esquerda nesse jogo. Muitas vezes se tornava aqui um segundo atacante do lado do Messi, principalmente quando a Argentina tinha a bola. Mas defensivamente, principalmente em vários momentos, ele baixava por aqui. Outras vezes não, ele ficava realmente um pouco mais à frente. E aí quem fechava aqui do lado era o McAllister fazendo o 4-4-2 normal, já padrão da Argentina. Mas algumas vezes ele baixava um pouquinho mais por aqui para ajudar a dar um pouco mais de proteção por aquele corredor. Do outro lado, o Thomas Tuchel mudou também a Inglaterra, né? Ele colocou o Morgan Rogers para jogar junto do Bellingham, né? Os dois são meias, os dois são camisa 10, né? de ofício. Só que o Morgan Rogers ele jogou aberto pelo lado direito. Então, diferente do Madueke ou do Saka, que são pontas, que jogam mais próximos aqui na lateral, acho que a ideia do Tuchel aqui foi justamente povoar mais essa zona central aqui do campo. Justamente ponto forte, né, desse time da Argentina, que tem muitos meio-campistas. A ideia, me parece, do Thomas Tuchel era conseguir preencher mais essa zona central e tirar o jogo da Argentina por dentro. E a verdade é que isso funcionou, cara. Por 55 minutos aqui. Isso aqui é o mapa de finalizações da Argentina. Do minuto 0, né, desde o momento em que o jogo começou, até sair o gol do Anthony Gordon. Primeiro gol do jogo. Que saiu aos 55 minutos. 10 minutos do segundo tempo. A Argentina tinha conseguido dar apenas 5 finalizações. Ou seja, a Inglaterra estava conseguindo se defender bem contra a Argentina. Essas 5 finalizações foram 2 no primeiro tempo e as 2 no mesmo ataque, que foram esses 2 chutes aqui. Foi uma bola parada que o Messi tabela ali com alguém e tenta chutar de muito longe, a bola é bloqueada, volta no Enzo Fernandes e aí sim o Enzo Fernandes consegue um chute de muito longe também, mas com perigo. Foram 2 chutes no mesmo ataque. E 3 finalizações dessas 5 foram no segundo tempo. Uma logo no comecinho também, 2 finalizações no mesmo ataque, que foi aquela jogada numa bola longa, que o Simeone dá uma casquinha, a bola vem pro Julián Álvares, que estava do lado direito nessa jogada. Ele consegue finalizar cruzado uma vez, o Pickford defende, a bola volta nele e ele finaliza de novo. Então foi realmente uma jogada ali que a Argentina conseguiu criar e finalizou 2 vezes. E a quinta dessas 5 finalizações foi um chute totalmente despretensioso lá do meio da rua do Paredes, que passou longe, sem nenhum perigo. E qual que era a estratégia da Inglaterra para conseguir ceder tão pouco assim, espaço e dar poucas oportunidades para esse time da Argentina? Era fazendo esse cinturão aqui no meio campo. A estratégia aqui, o plano do Tuchel para esse jogo era ter os 3 meio-campistas aqui, fazendo quase que esse tripé aqui, Elliott, Bellingham e Rice. Você vê que não é um posicionamento muito fixo, porque de fato eles marcavam a zona, mas eles faziam esses pequenos encaixes, essas pequenas perseguições, para não deixar nenhum dos meio-campistas da Argentina com liberdade. Além disso, o Kane também baixava um pouco mais para se aproximar desse cinturão. O Kane fazia parte desse cinturão de meio campo para fechar o meio, principalmente vigiando aqui as ações do Paredes, que é o primeiro volante da Argentina, né? O cara que inicia as construções, que baixa próximo dos 2 zagueiros para conseguir dar esse primeiro passe, vendo o jogo de frente. Então o Kane tinha essa responsabilidade, não de marcar individualmente o campo inteiro, mas de ficar de olho no Paredes. E além disso, se você reparar, tanto o Gordon quanto o Morgan Rogers, que foram os
os pontas, né, os extremos da Inglaterra nesse jogo, eles ficavam sim vigiando aqui os laterais, tá? O Molina e o Tagliafico, mas eles fechavam muito por dentro. Então eles tentavam fechar o passe pro lateral, mas muito, se aproximando muito aqui dos meio-campistas e do Kane, fazendo mais uma vez esse cinturão aqui. Muitas vezes ficava quase que esse polígono aqui, formado quase que um hexágono, né, que eram 6 jogadores, todos eles muito próximos para tirar justamente esse que é o grande ponto forte da Argentina, que é o jogo por dentro. Então a Argentina muitas vezes tinha as posses de bola muito longe do gol. Repara, aqui é um exemplo, 40 minutos do primeiro tempo, olha como é que a Argentina tem dificuldade de conseguir entrar dentro do bloco de marcação na Inglaterra. A posse de bola é uma posse de bola muito longe do gol. Uma posse de bola sem muito perigo. Uma bola aqui entre os zagueiros. Você vê que a Argentina até vai conseguir progredir aqui. Olha lá, a Inglaterra deixa os zagueiros progredirem com a bola. O passe até vai entrar, mas ele vai ter que sair imediatamente, porque a pressão chega muito rápido. Então a Argentina tinha muita dificuldade de conseguir progredir em campo, de conseguir avançar, de conseguir fazer com que essa posse de bola aqui existisse em zonas mais perigosas, em zonas mais perto ali da área. Então a estratégia da Inglaterra, até sair o gol do Anthony Gordon, ela funcionou e funcionou muito bem para anular aquela que é a principal característica desse time argentino. O primeiro gol da Inglaterra sai com 10 minutos do segundo tempo, numa jogada que é até interessante, é uma jogada que começa aqui desde trás, troca de passes, usando aqui o Harry Kane como esse 9, esse falso 9, essa espécie de falso 9, né? Esse cara que baixa para vir buscar o jogo por dentro, e dessa vez ninguém da Argentina acompanhou, ele tá recebendo com liberdade, para tentar acionar os pontas atacando em velocidade. Olha lá, então a bola vai entrar no Harry Kane, ele tem liberdade, a marcação tá atrasada, e imediatamente, olha lá, os pontas atacam o espaço, o Harry Kane tenta fazer o lançamento, aqui pelo lado direito, o jogador da Argentina, aqui o Tagliafico, até consegue fazer a interceptação no primeiro momento, mas a segunda bola fica aqui pro Declan Rice, que estava mais ligado na jogada. Repara que é um ataque perigoso, a marcação da Argentina está totalmente aberta, totalmente exposta. Essa jogada vai lá do lado direito. O Declan Rice abre a bola ali pro Morgan Rogers, e aí tem um vacilo monstruoso, né? Naquele, que para quem me segue, para quem acompanha o meu trabalho há mais tempo sabe, que é para mim o gol mais comum do futebol moderno. É cruzamento na segunda trave, em cima do lateral do lado oposto. O que vacilam os laterais nesse tipo de jogada, nesse tipo de situação, é brincadeira. O que o Molina fez aqui, marcando o Gordon, ou melhor, não marcando o Gordon, né, foi inacreditável. Ele tomou essa bola aqui nas costas, deixou o Gordon tomar a frente dele, o Gordon vai lá e coloca a bola no fundo da rede. A partir desse momento, no momento do gol da Inglaterra, imediatamente todo aquele plano, toda aquela estratégia da Inglaterra de tirar o jogo da Argentina por dentro, ele começa a ruir. Porque se antes a Inglaterra estava tão bem, pressionando, andando para frente, dando bote, fechando os espaços da Argentina no corredor central, os jogadores ingleses começaram a automaticamente andar para trás. Repara aqui nessa simulação aqui, dessa jogada, repara como a Argentina começa a ter a posse da bola lá, em zonas muito mais perto da área. Essas tabelas aqui, que praticamente não existiram por dentro até sair o gol do Gordon, começaram a aparecer. Então lá, repara, a bola entra no Julián Álvares, ele recebe, ele domina, ele pensa, ele consegue tabelar aqui para trás. Olha como é que os jogadores da Inglaterra já defendem muito mais perto da sua própria área. Isso logo depois do gol, antes até das substituições do Thomas Tuchel. Então a Argentina começou a ter essa posse de bola lá, numa zona muito mais perto da área. Essa zona aqui, inclusive, vai ser chave para a virada da Argentina, já eu vou explicar o porquê. Mas a Argentina começa a conseguir, essa jogada aqui nem vai dar em nada, tá? Mas consegue ganhar aqui de fundo, faz o cruzamento, exige ali que a zaga corte. Enfim, já era a Argentina começando a se aproximar da área, muito por conta de uma mudança de postura do time inglês. Essa jogada aqui é muito representativa, ó. Por quê? Repara,
A Argentina de novo vai ter essa posse de bola. Olha como é que os jogadores da Inglaterra, eles andam muito mais para trás, eles já não pressionam. Olha como é que o Paredes começa a ter espaço para conduzir. Se antes eram só os zagueiros que tinham espaço para conduzir, agora os meio-campistas também começaram a ter espaço nessa zona perigosa. Olha lá, olha como é que a bola entra no Enzo Fernandes e olha como ele tem espaço na entrada da área. Esse aqui ele vai finalizar. Acaba sendo uma finalização por cima, não sai tão boa, mas se antes a posse de bola da Argentina era aqui atrás, com a Inglaterra conseguindo empurrar, tirar a Argentina de perto do seu próprio gol, depois que saiu o gol do Gordon, a posse de bola da Argentina começou a ser aqui, cara. Muito perto da área. E aqui já começa a levar perigo. É chute de fora da área, é cruzamento, porque já tá mais perto, o cruzamento é mais perigoso, a chance de você acertar o cruzamento é maior. Então, a Inglaterra já num primeiro momento começa a andar para trás. E percebendo isso, percebendo principalmente um espaço que a Inglaterra começou a deixar e a dar aqui pelo seu lado direito da defesa, que é justamente esse espaço aqui, ó lá. O que acontecia muitas vezes é que a Inglaterra, a Argentina, quando conseguia colocar essa bola aqui do lado esquerdo, seja pro Tagliafico, seja pro ponta, enfim, seja para quem estivesse jogando por aqui, quando a bola entrava aqui, o Reece James, que era o lateral direito da Inglaterra, né, era essa linha de 4 da Inglaterra, ele fazia esse salto para pressionar esse cara. E muitas vezes o que acontecia era que no momento em que o Reece James saltava nesse jogador, a distância do Reece James para os Stones, ou seja, a distância entre o lateral e o zagueiro, aumentava consideravelmente. E aí quando a gente não conseguia atrair a marcação do Reece James por aqui e girar a bola rápido para o outro lado, justamente naquele espaço que a gente vinha falando, ficava esse buraco para a Argentina conseguir explorar e atacar num cruzamento. Esse lance aqui, o Enzo Fernandes nem faz o cruzamento, mas repara como o Reece James está muito distante dos Stones. E só tem um jogador da Argentina atacando. Então o que o Scaloni fez? E aqui a leitura do Scaloni foi perfeita. Ele colocou o Nico Gonzalez, que vem entrando em quase todos os jogos da Argentina nessa Copa do Mundo, mas ele colocou o Nico para ser mais um cara, junto do Tagliafico, a atacar esse espaço em cima do Reece James. Então se aqui o Reece James só tinha um jogador para se preocupar, a partir da entrada do Nico, a Inglaterra, o Reece James passou a ter 2 jogadores para se preocupar por ali. E a Argentina começou a levar muito perigo nesses cruzamentos. Olha lá, aqui é se eu não me engano, é a primeira jogada da Argentina, o primeiro ataque da Argentina, depois da entrada do Nico Gonzalez em campo. Então repara, a bola vai lá do lado esquerdo, olha lá. O Reece James vai ser atraído aqui para o lado do campo. A Argentina vai girar rápido a bola para o outro lado. A bola entra aqui no Messi e repara, se antes só tinha um jogador atacando, agora tem 2. Então a distância aqui do Reece James por Stones é uma distância aqui considerável e vai ter 2 jogadores atacando aqui o espaço. Olha lá, o Messi vai encontrar o passe cavado. Olha lá, repara, como o Reece James tem 2 em cima dele. Esse cruzamento vai sair, o Nico Gonzalez acaba saindo muito fundo, né, o cruzamento. Mas o Nico Gonzalez consegue dar uma ajeitadinha de cabeça e por muito pouco o Tagliafico não consegue completar essa bola pro fundo da rede. Então já na primeira jogada do Nico Gonzalez, no momento em que ele entra, já ficou muito claro qual era a estratégia do Scaloni e qual que foi a leitura perfeita do Scaloni para conseguir se aproveitar desse espaço. E aí, aqui começa para mim o Thomas Tuchel a destruir e estragar o time dele. Ao invés dele tentar fazer os jogadores recuperarem aquele cinturão no meio campo, aquela proteção melhor que o time estava tendo, ele decide proteger melhor esse espaço aqui. O que até faz sentido, tá? Porque o que ele faz? Ele coloca aqui o Konsa no lugar do Anthony Gordon para fazer uma linha de 5. Então, se na linha de 4 a Inglaterra estava tendo problema para proteger esse espaço entre os Stones e o Reece James, com o Konsa aqui no meio dos dois, teoricamente esse espaço seria melhor protegido, o que fazia sentido. Qual que é o problema? O problema é que ele fez aqui no meio campo. Porque se antes a Inglaterra muitas vezes se defendia num 4-5-1, aqui ó, muitas vezes era basicamente isso aqui que a Inglaterra tinha para se defender. Eram 4 aqui jogadores na defesa e 5 à frente dela, com os pontas aqui baixando muito para ajudar a proteger, ou seja, essa linha de meio campo conseguindo proteger bem a largura. Com a entrada do Konsa no lugar do Gordon, ele alargou sim a linha de defesa. Então é verdade, ele começou a proteger melhor esse espaço. Só que junto disso ele também empurrou o Bellingham para jogar mais à frente com o Harry Kane.
Então o que passou a acontecer foi isso aqui. Uma linha de meio campo que antes tinha 5 jogadores, passou a ter só 3. Então vocês lembram daquele espaço que eu estava falando, que a Argentina estava tendo para fazer os cruzamentos aqui pelo lado direito? Esse espaço começou a ficar ainda mais evidente. Repara, a Argentina, essa aqui é uma jogada que tem depois da substituição. Repara como o Konsa já está aqui na linha de 5, fechando essa linha de 5 junto, fechando esse espaço entre o Reece James e o John Stones, mas olha a linha de meio campo. Só 3 jogadores. Essa linha não consegue proteger toda a largura do campo. Olha como é que o Messi, inteligente como é, gênio do jeito que ele é, já tinha percebido isso. E começou a circular também nessa zona por aqui. Então lá, a bola vai chegar aqui, ó. Olha como é que a bola entra no Messi com tanta liberdade. De novo, essa jogada aqui nem termina em cruzamento para a segunda trave, nem termina em cruzamento. Mas é uma jogada que a gente não consegue construir porque esse espaço aqui que já estava começando a ficar aparente, é verdade, desde que saiu o gol, graças a essa mudança de postura do time inglês, dos jogadores ingleses dentro de campo, mas a substituição do Thomas Tuchel, ela mata e destrói ainda mais. Ela para fechar um buraco dentro da área, o Thomas Tuchel ele abre um latifúndio na entrada dela. E assim, a pressão da Argentina só foi aumentando, aumentando, aumentando. Em determinado momento, o Thomas Tuchel até corrige isso aqui e coloca o O'Reilly em campo, junto do Dan Burn. Ele tira aqui o Reece James, aumenta a estatura dentro da área, né? Então é uma linha de 5 aqui com 4 zagueiros. O Konsa passou a jogar de ala por aqui, o Dan Burn fazendo esse espaço aqui entre os Stones e o Konsa, e ele coloca o O'Reilly aqui no lugar do Declan Rice, mas puxa também o Bellingham para fechar aqui com 4 jogadores. Mas aí os jogadores da Inglaterra também já estavam cansados, e essa linha de 4 também já não estava conseguindo proteger tão bem. O Bellingham estava muito cansado, o Morgan Rogers estava muito cansado. Então, a Inglaterra continuou dando esses espaços, a Argentina foi pressionando, olha lá. Repara, a entrada do Depou também foi muito inteligente por parte do Scaloni. Porque o Depou é um cara que tem um bom cruzamento, um bom encaixe na bola, e ele começou também a circular por esse setor. Quando o Messi vinha por dentro, atraía muito a marcação, obviamente, né, por ele ser o Messi, a marcação acabava indo um pouco mais em cima dele, principalmente nesse corredor central. Muitas vezes o que acontecia era aqui, o Depou completamente livre para receber essa bola por aqui e ele fazer o cruzamento. E aí ele fazendo esse cruzamento na segunda trave, que era onde a Argentina estava superpovoando, e mesmo com a Inglaterra defendendo com linha de 5, esses cruzamentos estavam entrando, a Argentina estava conseguindo finalizar. Essa daqui, se eu não me engano, terminou na finalização do McAllister, lá, que infiltra muito bem, lá, como um quarto elemento. Se aqui tem 3 jogadores da Argentina atacando para 3 jogadores da Inglaterra, com o elemento surpresa que era o McAllister, que ele pisa muito bem na área, ele tem uma leitura excelente para entrar na área. O McAllister, apesar de não ser muito alto, mas ele lê muito bem e cabeceia muito bem. Ele consegue, essa bola consegue chegar nele, ele cabeceia. Mas, se eu não me engano, essa bola aqui vai na trave. Então, assim, começou a ser ali uma pressão muito forte, muito intensa da Argentina sobre a Inglaterra. O gol era questão de tempo. O primeiro gol acaba saindo de uma bola parada. E o segundo gol calhou de ainda ser justamente em cima do buraco, né, do espaço que o Tuchel tanto quis defender, espaço que o Scaloni tanto quis atacar. Que foi justamente o cruzamento lá na segunda trave. Ela é uma bola que vem do lado esquerdo. Repara como a preocupação da Inglaterra em proteger aqui a área deixa o McAllister receber com muita liberdade na entrada da área. Aqui já podia ter saído o gol da virada, porque essa bola entra no McAllister, o McAllister finaliza no pé da trave. Então aqui já podia ter saído, mas no rebote acabou saindo. A jogada do Messi, que o desespero do McAllister com a bola na trave. A bola no Messi do lado direito, o Messi puxa para a linha de fundo, cruza de pé direito e quis o destino que o gol saísse justamente no espaço que o Tuchel tanto quis defender, que era esse espaço na segunda trave aqui dos cruzamentos vindo do lado direito. O Lautaro se posicionou muito bem, o cruzamento do Messi sai perfeito e o Lautaro Martínez faz o gol da virada. Então assim, gente, foi realmente um plano pré-jogo muito bom do Tuchel, mas decisões dentro do jogo, no meu ponto de vista, muito ruins, que foram matando o time. É verdade que o time já estava recuando antes, e ele foi tentando corrigir, mas para mim ele foi tentando corrigir da maneira errada. Se ele estava conseguindo, por quase uma hora de jogo, afastar a Argentina da sua própria área, as substituições dele só chamaram a Argentina para muito mais perto, e se em 60 minutos a Argentina finalizou 5 vezes, depois disso a Argentina finalizou 10. E sempre com mais perigo, sempre mais perto
do gol e conseguiu a virada ali até quase que por osmose, né? Por como o jogo estava se desenvolvendo. Então a Argentina vai para a final, vai enfrentar a Espanha, tem tudo para ser um jogaço. E é claro que aqui no canal do Bruno Pet vai ter análise da final da Copa do Mundo. Não se esquece de se inscrever no canal, curtir o vídeo e compartilhar com seus amigos para esse vídeo chegar a cada vez mais gente. Beleza? Valeu, falou, tamo junto e até a próxima análise.